Caríssimos irmãos, a Igreja vive ao longo desta semana a Semana Maior, chamada a Semana Santa. Ao longo destes dias, a Igreja centra o seu olhar no mistério da cruz de Jesus. Mistério de amor, mistério de redenção e mistério de salvação. E hoje, nesta terça-feira da Semana Santa, como não podia deixar de ser, e na preparação próxima para as festas pascais, para o tríduo pascal da paixão, morte e ressurreição de Jesus, deixaremos-nos guiar pelo Evangelho de São João, que naquela noite, a noite da condenação, terminada a ceia, vivemos com Jesus estes primeiros e derradeiros momentos da sua vida entre nós. Escutemos, pois, aquilo que nos diz o Evangelho da liturgia deste dia. Naquele tempo, estando Jesus à mesa com os discípulos, sentiu-se intimamente perturbado e declarou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem falava. Um dos discípulos, o predileto de Jesus, estava à mesa, mesmo ao seu lado. Simão Pedro fez-lhe sinal e disse: pergunta-lhe a quem se refere. Ele inclinou-se sobre o peito de Jesus e perguntou-lhe: quem és, Senhor? Jesus respondeu: é aquele a quem vou dar este bocado de pão molhado. E molhando o pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Naquele momento, depois de engolir o pão, Satanás entrou nele. Disse-lhe Jesus: o que tens a fazer, falo depressa. Mas nenhum dos que estavam à mesa compreendeu porque lhe disse tal coisa. Como Judas era quem tinha a bolsa comum, alguns pensavam que Jesus lhe tinha dito: vai comprar o que precisamos para a festa. Ou então, que desse alguma esmola aos pobres. Judas recebeu o bocado de pão e saiu imediatamente. Era noite. Depois dele sair, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e glorificá-lo-á sem demora. Meus filhos, é por pouco tempo que ainda estou convosco. Haveis de procurar-me, e assim como disse aos judeus, também agora vos digo: não podeis ir para onde eu vou. Perguntou-lhe Simão Pedro: para onde vais, Senhor? Jesus respondeu: para onde eu vou não podes tu seguir-me por agora, seguir-me-ás depois. Disse-lhe Pedro: Senhor, por que motivo não posso seguir-te agora? Eu darei a vida por ti. Disse-lhe Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, não cantará o galo sem que me tenhas negado 3 vezes. Estamos naquela que é a primeira e a derradeira ceia de Jesus. Aquela que, segundo a versão de Lucas, Jesus pediu aos seus discípulos que fossem à sua frente para preparar o banquete, para preparar a sala, porque o Senhor desejava ardentemente celebrar esta Páscoa com os seus discípulos. Ele que os havia escolhido depois de um profundo e intenso momento de oração, que os escolheu pelo nome, independentemente da sua história, independentemente das suas realidades, independentemente das suas circunstâncias. Eis o Senhor às portas da sua Páscoa, a desejar esta refeição, a desejar este encontro profundo com os seus, com a sua nova família, a família dos discípulos. E de facto, nesta ceia, nesta última ceia, Jesus lava os pés aos discípulos como sinal deste abaixamento, desta entrega, desta oferta generosa de Deus em favor da humanidade. Depois de Jesus dar o seu corpo e o seu sangue de forma ritual naquele pão e naquele vinho que lhes oferece, eis agora Jesus que anuncia a sua partida iminente, a sua partida próxima. Está próximo aquela hora em que Jesus será entregue por um daqueles 12
que previamente Jesus havia escolhido. Não deixa de ser interessante que a presença daqueles discípulos naquela noite, naquela ceia pascal, naquela ceia familiar, acontece precisamente por vontade, por desejo estrito do Senhor. É Ele quem primeiro os desejou. E só depois, então, podemos reconhecer como estes discípulos são parte integrante da história de amor de um Deus que se oferece derramando o seu corpo e o seu sangue. De facto, há um elemento fundamental no texto que nós acabamos de escutar. Era noite. E de facto, se olharmos para toda a construção do texto, percebemos como Judas, que se prepara para entregar Jesus aos príncipes dos sacerdotes, às autoridades do templo, entra na noite, deixa-se embrulhar e envolver pela noite, afastando-se do mistério da luz que é Jesus. Jesus é a luz por excelência, o astro resplandecente da manhã, aquele que vem rasgar as trevas do medo, do pecado e da morte. Aliás, viveremos isso na próxima liturgia da Vigília Pascal, quando, às escuras, Cristo ressuscitado entrar de forma triunfal e vitorioso pelas nossas assembleias como luz, como ressuscitado, como presença desta vida que destrói as trevas. Mas era noite. Recordamo-nos outro momento, outra noite, em que os discípulos, estando no barco, e o barco açoitado pelas ondas do mar e pelo vento imperioso, sem a presença de Jesus, sentem o medo, sentem a angústia, porque pensam poder vir a padecer, pensam poder vir a morrer, porque o Senhor não está, porque o Senhor está ausente da barca. Ora, esta noite que a liturgia nos oferece e que contrasta necessariamente com aquela noite santa da Páscoa que desejamos celebrar de forma jubilosa, vitoriosa e alegre, hoje está revestida da densidade da traição, da luta de Jesus por nós e deste afastamento que Judas e que tantas vezes cada um de nós vive quando se afasta, quando se coloca longe e à margem de Jesus, que é a verdadeira luz, a luz das nações, a luz da nossa história e da nossa vida. Porque a outra noite, a da Vigília Pascal, é aquela noite em que a Igreja de facto está e vive nesta perspectiva de saber que a morte não tem a última palavra. Aquela noite é a noite em que a Igreja permanece em vigília, porque sabe que o Senhor vai cumprir a sua promessa, porque sabe que o Senhor vai, de facto, ressurgir vitorioso. Era noite, e com os Senhores, e com os discípulos, e com a ajuda do texto de São João, da liturgia de hoje, entramos, de facto, na noite. Judas vivia na escuridão, às escondidas. Tinha deixado o mal apoderar-se do seu ser. Tinha deixado o mal apoderar-se do seu coração, o seu egoísmo, o desejo de vender o Senhor por 30 moedas de prata. Ei-lo, totalmente imerso no mistério da noite. Ei-lo totalmente distante daquele que o havia chamado, daquele que o havia amado, daquele que que lhe tinha falado ao coração e que tinha, de alguma forma, rasgado o seu olhar e rasgado o seu coração para o introduzir na mesma intimidade que Jesus vive com o Pai. É impossível, na cena do texto de hoje, nós não centrarmos e não nos sentirmos convocados a centrar o nosso olhar e a nossa atenção nestes dois olhares,
O olhar ferido de Judas, por um lado, que vive na escuridão, que vive às escondidas, envolvido e embrulhado no mal. E por outro lado, o olhar profundamente misericordioso de Jesus, que de forma solene e profunda continua a respeitar a liberdade daquele discípulo. O olhar misericordioso, terno e próximo de Jesus, que continua a amar o seu discípulo e a traduzir com os seus gestos, com a sua vida, com a sua palavra, o desejo que ele tem, que ele próprio tem de Judas. Vemos, de facto, que Jesus, chegando-se à parte do conjunto dos discípulos, daquela comunidade reunida na ceia, diz ao discípulo amado: aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado, é esse o traidor. Percebemos por isso a razão pela qual a restante comunidade dos discípulos fica intrigada por tamanha solenidade de gesto que Jesus realiza para com o discípulo Judas. Judas era, poderíamos dizer, o tesoureiro da comunidade dos discípulos. Era ele que tinha a bolsa e por isso João, no seu Evangelho, diz que os discípulos, sem perceberem muito bem o que está a acontecer, pensam que quando Jesus diz faz o que tens a fazer depressa, está a dar-lhe meras indicações para que ele possa, de alguma forma, dar seguimento a um pedido de Jesus. No entanto, aquele gesto da entrega do pão molhado, que significa, na tradição judaica e nos banquetes de então, esta honra que se dá aos convidados, esta familiaridade, esta proximidade, esta amizade para com os convidados, traduz-se claramente neste gesto de Jesus, que sabendo ele que o demónio se tinha colocado no coração de Judas Iscariotes, não deixa naquele momento de, diante de Judas, lhe oferecer de novo um gesto da sua amizade. Quão profundo é este sinal? Quão profundo é o coração de Jesus que naquela hora derradeira, conhecendo as intenções de Judas, não deixa de o amar uma vez mais. Não deixa de se preocupar com ele uma vez mais. Não deixa de manifestar para com ele a sua misericórdia. Caríssimos irmãos, quantas vezes já não experimentamos e já não sentimos que também nós nos deixamos envolver e entrar pelas noites escuras da nossa vida e da nossa história? Quantas vezes estas noites sombrias e escuras que nos afastam da luz que é Jesus, nos envergonham, nos esmagam, nos abatem, nos matam até. E que gesto tem o Senhor para conosco? Dar-nos um pão molhado. Jesus não está aqui a denunciar. Jesus não está aqui a chamar a atenção para Judas. Jesus está, sim, a dizer a Judas e aos seus companheiros, à comunidade dos discípulos, que ainda que o pecado queira apoderar-se da humanidade, que ainda que o pecado queira apoderar-se do coração de Judas, Jesus não deixará de nos oferecer o seu gesto de profunda amizade. E Judas sai, em silêncio e sem dizer palavra. De facto, a saída de Judas é profunda e não se trata apenas de uma saída geográfica, de uma mudança de espaço. Agora, de forma objetiva e de forma concreta, Judas afirma com os seus gestos, com a sua postura, preferir a noite ao dia. Não se deixou cativar pelo amor do Senhor.
Não se deixou cativar pelo seu olhar terno e meigo. Não se deixou cativar sequer por aquela ação de amizade que o Senhor manifesta para com ele. Judas prefere as trevas que se haviam apoderado dele. Mas olhamos para Pedro e percebemos como também neste texto, e depois da saída de Judas, Jesus anuncia a sua partida, Jesus anuncia a sua paixão. E claro que para os discípulos que estavam meio dessintonizados com aquilo que Jesus estava a realizar, com o sentido daquela ceia, com o sentido profundo daqueles gestos, os discípulos, na pessoa de Pedro, vão questionar-lhe: Senhor, para onde vais? Para onde vais? Eu quero ir contigo. Eu quero dar a vida por ti. E eis que Jesus diz de forma extraordinária: não podes tu seguir-me por agora. Seguir-me-ás depois. Jesus está claramente convencido que a convicção de Pedro é insuficiente para o seu seguimento. De facto, ao longo de todo o Evangelho, nós vamos vendo como Pedro é esta figura que vive de impulsos. Senhor, tu és de facto Cristo, Filho de Deus vivo, diz a certa altura. E aqui, depois do anúncio da paixão, vemos uma vez mais Pedro a garantir ao Senhor que dá a vida por ele, que quer seguir até ao fim. Mas não basta que as nossas intuições, não basta que a nossa vontade meramente intelectual exista, porque às vezes precisamos de escutar de Jesus: por agora não podes, por agora não estão reunidas as oportunidades, as circunstâncias para que o faças. Seguir-me-ás depois, viverás depois. De facto, olharmos para Pedro é olharmos tantas vezes para nós que em certos momentos da nossa vida vivemos a nossa experiência de fé unicamente movidos a partir de nós, movidos a partir da nossa realidade, a partir da nossa racionalidade e da nossa intelectualidade. Jesus quer mais fundo. Jesus quer purificar as nossas convicções. Por agora não. Seguir-me-ás depois. E por isso diz: hás de me negar 3 vezes antes do galo cantar. E se quisermos fazermos um paralelo com um texto que escutaremos no tempo pascal, quando por 3 vezes, recordando a tríplice negação de Pedro a Jesus, Jesus lhe pergunta junto ao lago da Galileia: Pedro, tu amas-me? Senhor, sabes tudo, sabes que te amo. Apascenta os meus cordeiros. E diz que à 3ª vez Pedro se entristece, porque aparentemente Jesus não compreende a forma e a generosidade do seu sim. De facto, perguntemo-nos, neste tempo que estamos a viver, nesta solene semana em que a Igreja contempla o mistério da cruz do Senhor e da sua ressurreição, em que estado, de que forma está a nossa convicção para seguir o Senhor? Apenas de forma intelectual, porque lemos, porque sabemos que é essa a resposta que o Senhor espera de nós? Ou queremos ir mais fundo? Estamos, de facto, dispostos a oferecer a nossa vida, a gastarmos a nossa vida, a deixarmos iluminar pela luz que é Jesus, esta luz que se gasta, que se consome, que se dá até ao fim e até às últimas circunstâncias? De facto, olhamos para Pedro, olhamos para Judas, 2 discípulos que de forma bastante diferente, bastante dispar,
se colocam também de forma diferente diante da proposta, diante da mensagem, diante da vida de Jesus. Pedro, que ainda que vacile, ainda que negue, ainda que rejeite o próprio Senhor, sente a amargura da sua traição, sente a tristeza da sua negação, sente o peso de também ele se ter, naquela noite, ao raiar da madrugada, se ter afastado da luz de Cristo, ao passo que Judas, totalmente envolvido e embrulhado na noite, nem sequer vislumbrar, nem sequer ver nascer o raiar da manhã de Páscoa, o raiar desta luz que é o Senhor ressuscitado. Estamos nas iminências de celebrarmos o Tríduo Pascal do Senhor. E a liturgia, ao longo destes dias que nos preparam para celebrar o coração de todo o ano litúrgico, querem dispor o nosso coração, querem dispor o nosso espírito para, diante da palavra que acabamos de escutar, diante dos sinais sagrados que vamos celebrar, diante deste tempo que de alguma forma interrompe o curso do nosso tempo ordinário, possamos olhar para a nossa vida e perguntarmos-nos: Senhor, de que forma é que eu estou disponível para dar a vida por Ti? Senhor, até que ponto eu estou disponível para me deixar iluminar pela Tua luz? Até que ponto é que os meus pecados me envergonham, me escandalizam, me matam, ao ponto de me afastar de Ti? Senhor, até que ponto eu estou disponível e disposto para reconhecer a ganância, o egoísmo que ainda reside em mim e que me quer afastar de Ti? A Páscoa que vamos celebrar é este sinal vitorioso. Jesus ressuscitará com as marcas da paixão. Estes sinais que nos falam de uma vida entregue, ferida, trespassada, mas ressuscitada e vitoriosa. Se tomarmos parte desta vida, se tomarmos parte do mistério pascal do Senhor, como nos pede a liturgia e os documentos conciliares, reconheceremos que a nossa vida tem lugar nesta Páscoa, que a nossa vida é chamada a repetir e a tomar parte na Páscoa de Jesus, em tudo o que é morte, mas em tudo o que é ressurreição. O Senhor faz-nos descer à nossa humanidade. O Senhor faz-nos participar da sua morte, do seu mistério de sofrimento, para depois nos ajudar a elevarmos-nos e a reconhecermos a grandiosidade da sua vida e do seu amor em nós, sempre que nos dispomos a abrir a nossa vida e o nosso espírito à sua proposta, ao seu olhar, sempre que nos dispusermos a receber este pedaço de pão molhado que queres hoje e em cada um de nós sinalizar, no meio das trevas em que tantas vezes insistimos em viver, este gesto terno e meigo do nosso Deus. Caríssimos irmãos, não deixemos que esta Páscoa seja apenas um conjunto de dias ou um conjunto de celebrações. Vamos viver a Páscoa da ressurreição. Vamos celebrar a vida nova do Senhor ressuscitado. E por isso, se o Senhor nos olha, se o Senhor se aproxima de nós para nos oferecer este pedaço de pão, não nos afastemos da luz. Não nos coloquemos à margem da luz. Não estejamos apoderados pelas trevas da noite. Mas antes, saibamos que vai surgir Jesus, astro resplandecente da manhã, que vem rasgar as trevas do medo, do pecado e da morte. Continuação de uma santa
e feliz Semana Santa.